Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 11, para lermos o verso 11 e o verso 12. Hebreus, capítulo 11, versos 11 e 12. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 11 e 12. Diz assim a Escritura: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós humildemente nos colocamos diante da Tua presença, gratos ao Senhor pelo privilégio de louvarmos, de entregarmos a Ti o nosso louvor, a despeito de nós, da nossa condição, das nossas falhas, dos nossos pecados, e saber, ó Deus, conforme diz a Tua palavra, que o Senhor habita no meio do louvor do Teu povo. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, para que ela, Senhor, faça o que só ela pode fazer conosco, que é trazer vida para a nossa vida, quando ela nos encoraja, quando ela nos consola, conforta, quando ela nos repreende, quando ela cumpre toda a vontade do Senhor para a vida da Tua igreja e do Teu povo. Abra os nossos olhos. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos dito aqui já há alguns dias, enquanto temos caminhado por esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, que a fé perseverante é a marca distintiva da vida de todo servo de Deus que caminha sobre essa terra, né? O que nos torna diferentes no mundo é que a fé verdadeira nos faz marchar sobre o som que vem dos céus. O escritor aos Hebreus está trabalhando essa temática, esse tema com os seus leitores. Nós temos dito e lembrando aos irmãos que ele escreve para crentes de origem judaica que estão enfrentando o desafio de perseverar na fé. As dificuldades estão se multiplicando, né? As lutas e perseguições por causa da fé. E muitas dessas pessoas estão sendo tentadas a deixar de lado a fé cristã, a desistir de Cristo e a talvez voltar ao antigo judaísmo ou até mesmo não crer em absolutamente nada. Então, quando ele escreve, né, escreve para mostrar a superioridade de Cristo, da sua vida, da sua obra, e para lembrá-los, consequentemente, de que a fé que é produzida por Cristo, pela obra de Cristo, é alguma coisa que deve perseverar a despeito dos obstáculos, das adversidades, das dificuldades que o povo do Senhor enfrenta enquanto caminha nessa terra. Então, no capítulo 11, nos versos de 1 a 3, ele definiu para nós o que é a fé. E essa é a única definição, né, que nós temos de fé na Escritura, né, de forma bem concisa. Não é exaustiva de dizer que fé é só isso, mas ele está, né, no seu argumento dizendo, nesses 3 primeiros versículos, que a fé é aquilo que traz um mundo invisível para a nossa realidade. Verso 1, ele diz assim: é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ele diz que a fé é aquilo que nos torna agradáveis a Deus, né? Ele diz assim: foi pela fé que os antigos, verso 2, obtiveram um bom testemunho. E no 3º versículo ele diz que a fé é o que nos faz entender, né, qual é o caminho, qual é o propósito de Deus nas nossas vidas sobre a terra. Ele diz assim: olha,
tudo foi formado pela palavra de Deus, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio existir de coisas que não aparecem. É a palavra que sustenta o nosso entendimento. A fé nos faz compreender, entender, né, a direção de Deus sobre as nossas vidas. Então, a partir do verso 4 e até o verso de número 40, no final do capítulo, ele vai então exemplificar a vida de fé. Ele vai dizer que todos os crentes em todas as épocas creram dessa forma, se apropriaram, né, dessas definições de fé e vivem com essa fé, né, em exercício constante, porque não é possível, né, ter uma fé perseverante ou caminhar, né, na fé sem entender que fé é essa. E ele então fala dessa progressão da fé, né, começando pelos chamados crentes antediluvianos, Abel, Enoque e Noé, né, que são os primeiros crentes, né, a darem testemunho aí dessas definições de fé. Então ele passa, né, a partir do verso de número 8 e até o verso de número 19, né, vai tratar concisamente, né, de forma substancial, a fé daquele que é considerado o pai dos crentes. E essa é a maior seção, né, desse retrato, dessa galeria da fé. Esse homem gasta mais tempo com Abraão do que com qualquer outro personagem do Antigo Testamento. Isso por uma razão. A experiência de fé de Abraão constitui um modelo da experiência de fé de todos os crentes. Todos nós olhamos para a fé desse homem que é o pai dos crentes e de alguma forma devemos olhar aquelas marcas distintivas da fé e examinar a nossa própria caminhada, né? Examinar a nossa própria trajetória da fé. E ele fala nos versos 8 a 10, né, daquele chamado de Abraão que foi respondido em obediência à palavra, ainda que ele não soubesse para onde ia. Ele obedientemente creu na palavra do Senhor e se tornou um peregrino, né, em busca de uma promessa, da terra que foi prometida a ele. Ainda, né, que o escritor aos Hebreus nos diga que ele viveu a sua vida toda de peregrino, não esperando o cumprimento dessa promessa da terra para essa vida. Ele diz assim, olha, Abraão viveu com uma perspectiva da eternidade no seu coração. Ele esperava a cidade que tem fundamentos eternos, né? Cidade construída pelo arquiteto, né? Que é o Senhor. Então, irmãos, a partir do verso de número 11, nós temos agora o autor aos Hebreus tratando da segunda outra grande promessa que Deus fez a Abraão quando o chamou de Ur dos Caldeus. Deus não apenas prometeu a ele uma terra para ele e para os seus descendentes, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus prometeu a Abraão uma grande família. Lembremos que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Abraão só tem a sua esposa, né? Então ele vai tratar dessa promessa, né, relacionada à fé de Abraão, trazendo ao nosso conhecimento, né, o conhecimento dos seus leitores, alguma coisa dessa marca distintiva da fé na vida de Sara. Podemos dizer que se Abraão é o pai da fé, o pai dos crentes, João Calvino diz que Sara é a mãe de todos os fiéis. O que é para nós alguma coisa muito curiosa, porque se nós olharmos para a Escritura, né, para o relato da vida de Sara, que começa junto com Abraão, no capítulo 11, a partir do verso 27 de Gênesis, e segue até o capítulo 23 do livro de Gênesis, o que nós temos ali não é nenhum exemplo de fé, pelo menos aparente.
Pelo contrário, Sara é tratada, né, nas Escrituras como alguém, né, aparentemente que duvidou da promessa de Deus, que descreu da palavra do Senhor. Mas nós temos o autor aos Hebreus, né, dizendo a nós, observando, né, a fé onde outros, né, normalmente não veriam evidências da fé. Ele diz assim: não, Sara, né, embarcou no chamado de Abraão, ela creu no Senhor, ela creu nas promessas do Senhor. E ele diz que, atrelada à fé de Abraão, o testemunho de Sara nos oferece também uma maior compreensão do que é a natureza da fé verdadeira e da fé salvadora. Mas o que é que Sara nos ensina então sobre a fé? Se vocês olharem o verso de número 11, diz que pela fé Sara, juntamente com Abraão, recebeu poder. Interessante, né? A palavra grega utilizada aqui para poder é a palavra dinamis, né? De onde nós temos, consequentemente, uma série de palavras, né? O dínamo, que é alguma coisa que empresta o nome aqui à nossa quadra, né? E o instrumento dínamo, que é alguma coisa que produz força, né, no mundo da eletricidade. E de onde nós temos a palavra dinamite, né, que é algo extremamente poderoso. O escritor aos Hebreus diz que a fé produz poder, ou produziu poder na vida de Sara, produziu poder na vida de Abraão. Uma palavra que pode ser traduzida também por força e por capacidade. E nós nos perguntamos: que poder é esse que a fé produz? Que força é essa que a fé traz? Que capacidade é essa que a verdadeira fé produz no coração dos crentes? É claro que quando nós olhamos o texto que lemos, nós somos remetidos automaticamente a outro texto das Escrituras, lá em Gênesis capítulo de número 15, a partir do verso 1. A Bíblia diz que depois de alguns acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão e disse assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhes disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. O escritor de Gênesis está dizendo a nós que Abraão estava preocupado com o plano de Deus. Interessante, né? Aquele homem foi chamado para sair da sua terra, deixar a sua parentela e ir para um lugar que Deus lhe mostraria, confiando na promessa do Senhor. E quando ele chega lá, o texto diz que a terra já estava habitada, né? Abraão não tomou posse da terra. E em um determinado momento, né, que as coisas estão caminhando, a Bíblia diz que Abraão ficou preocupado com o plano de Deus, porque ele viu que o seu tempo e o tempo de Sara estavam se esgotando. E Deus aparece a ele, o chama para fora da sua tenda. E essas são palavras, irmãos, que são não apenas encorajadoras para Abraão e para Sara, mas para todos os crentes em todas as épocas. Abraão está preocupado porque o seu tempo está passando. E Deus disse assim: olha, não temas, eu sou o teu escudo e eu sou o teu galardão. Olha para os céus, olha, né? Eleva os teus olhos para os céus.
Abraão está preocupado, né? O que é que Deus vai fazer? O comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim que há uma diferença muito grande entre a incredulidade e a fé na forma como cada um trata com as coisas, porque a incredulidade pergunta assim: como é que eu vou saber isso? E ele cita Lucas capítulo 1, versos 18 a 20, quando o anjo visita Zacarias e diz assim: olha, você e a sua esposa terão um filho. E Zacarias diz assim: mas como é que eu vou saber isso? E aquela é uma pergunta de incredulidade. E a Bíblia diz que ele ficou mudo por causa da sua incredulidade. E o mesmo anjo, naquele mesmo capítulo, nos versos 34 a 37, visita, né, uma moça lá de Belém chamada Maria e diz assim: você vai ter um filho. A resposta de Maria foi completamente diferente. Ela diz assim: como Deus fará isso? Ela não duvidou que Deus faria, mas ela perguntou, né, Deus vai fazer. Como é que Ele vai fazer o seu plano a funcionar na minha vida? Há uma diferença. Abraão está preocupado porque ele tem um plano e ele diz assim: olha, Deus prometeu e eu já dei o meu jeito. Vai ser Eliezer, o meu servo, o herdeiro de tudo que eu tenho. E Deus diz assim: não é. Vou gerar de você um filho, será seu filho. E a Bíblia diz no verso 6 que ele creu na palavra do Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. O verbo utilizado aqui para crer na língua hebraica significa literalmente apoiar todo o peso sobre. A Bíblia diz, irmãos, que ao serem desafiados na promessa do filho, Abraão e Sara apoiaram-se completamente em Deus e na promessa do Senhor, e por isso eles receberam poder, eles receberam força, eles receberam capacidade para o cumprimento da promessa de Deus. É aqui que nós observamos as marcas distintivas da fé verdadeira, irmãos. Porque a primeira coisa que a Bíblia diz que a fé verdadeira faz é que a fé verdadeira recebe poder para olhar acima das circunstâncias e para triunfar sobre as dúvidas. Eu disse a vocês agora há pouco, no verso aqui, que o autor aos Hebreus nota o que aparentemente ninguém percebe, porque Sara é para muitos um modelo de incredulidade, e ele diz assim: não, pela fé ela creu, ela recebeu poder, ela recebeu força, ela recebeu capacidade, porque ela creu na palavra que o Senhor dissera ao seu marido. Deus disse a Abraão: Abraão, pare de procurar ao redor por uma alternativa, eleve os seus olhos para os céus. Sara não é mencionada pela sua fé, mas pelo seu momento de dúvida, né, em face das circunstâncias adversas às promessas de Deus. A Bíblia diz que ela riu quando Deus lhe fez uma promessa. Mas eu imagino, irmãos, que o riso dessa mulher não é um riso de tripudiar da promessa, mas talvez seja um riso de dor, um riso de desespero diante das circunstâncias adversas. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando a fé verdadeira é criada no nosso coração pela palavra de Deus, ela traz também poder, ela traz também força, ela traz também capacidade. E esse poder e essa capacidade são para vencer a dúvida, as circunstâncias adversas, à medida que nós elevamos os nossos olhos acima das circunstâncias. Sara tinha muitas dúvidas, mas a sua fé era uma fé verdadeira, né? É interessante porque ao pensarmos na fé dessa mulher, atrelada à fé do seu marido, ela é uma fé que é misturada por desconfiança, como a nossa fé naturalmente é.
Mas essa fé, ela é aperfeiçoada, ela é corrigida pela graça de Deus, pela palavra de Deus. João Calvino diz que mesmo quando a nossa fé vacila, mesmo quando a nossa fé tropeça um pouquinho, nós não deixamos de ser aprovados por Deus. E a Bíblia diz que Sara recebeu poder, recebeu capacidade para crer, para confiar na promessa de Deus, a despeito das suas lutas, a despeito das suas desconfianças, das suas dúvidas. Que poder maravilhoso é o poder da fé que Deus dá, né, para que ela seja exercitada sob circunstâncias que às vezes são as mais desencorajadoras possíveis. Que poder é o poder da fé que nos faz preservar diante dos obstáculos mais intransponíveis, porque é uma fé que nos leva a confiar em Deus, né, que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele promete, né? Mesmo que a razão humana, ou para a razão humana, isso pareça totalmente impossível. É a fé de uma mulher frágil, que no início se mostrou duvidosa, se mostrou desconfiada, mas que ao final, né, confiou e apoiou todo o seu peso, apoiou toda a sua força em Deus e recebeu de Deus o poder, a graça, a capacitação para continuar crendo e recebendo as promessas do Senhor. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, você, eu e todos os crentes, que nenhum crente vive uma vida de fé perfeita. A Bíblia diz que somente um, né, possuía uma fé perfeita, que foi o Filho de Deus. Nenhum de nós possui uma fé perfeita. Como todas as nossas virtudes espirituais, como todas as graças espirituais que nós recebemos da parte de Deus, a fé está sujeita a crescimento, a fé é sujeita à maturidade, quando ela é exercida, quando ela é trabalhada. O Senhor Jesus compara a fé verdadeira nos evangelhos como a pequena, ou a menor semente de todas, né? Ele diz assim, olha, a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode se tornar a maior de todas as hortaliças. Isso nos encoraja a saber que Deus nos capacita, que Deus dá poder à nossa fé, para que, às vezes, irmãos, nos pequenos começos, nos humildes começos de determinadas coisas, nós vejamos grandes finais, como resultados do poder da fé, da capacitação da fé, daquilo que Deus faz por graça e misericórdia na vida daqueles que confiam nele. A fé verdadeira confia, não importa como as coisas se pareçam, ela confia que Deus manterá a sua palavra, que Deus manterá a sua promessa. Segunda coisa que a palavra do Senhor nos diz, que a fé verdadeira traz como marca distintiva, é que ela recebe também poder para olhar além das promessas e confiar na veracidade e na fidelidade do Senhor. O verso 11 do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, nos diz, né, que aquela mulher, pela fé, recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Sabe por quê? Porque ela teve por fiel aquele que o quê? Lhe havia feito a promessa. A palavra do Senhor nos diz que Sara considerou fiel quem havia feito a promessa. Percebemos aqui que o fundamento da fé verdadeira, o fundamento sobre o qual a fé de Sara se apoiava e descansava, não era a promessa em si, mas a Bíblia diz que era o caráter
fiel e verdadeiro daquele que havia feito a promessa. Sara não olhou para as promessas através de um nevoeiro de dificuldades, de incertezas. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu, que a capacitou a que ela olhasse estas dificuldades por meio da clara luz do caráter de Deus e, consequentemente, das suas promessas. Ela estava certa, apesar de ser velha, apesar de estar amortecida, como diz o texto, que Deus cumpriria a sua palavra. A fé verdadeira é sempre uma fé que vai além das promessas. Eu acho interessante como muitas vezes, como crentes, nós confiamos tanto nas promessas e não tem nada de errado nisso, mas às vezes os nossos olhos estão depositados apenas nas promessas, quando a palavra do Senhor nos diz que não são as promessas que se garantem, mas é o caráter fiel e verdadeiro daquele que fez a promessa. Deus disse a Abraão: eu sou o teu escudo e eu sou a tua herança. Confie em mim. Sara creu na promessa do Senhor, porque ela creu que aquele que fez a promessa era poderoso para realizar aquilo que aparentemente era impossível. Enquanto nós colocamos os nossos olhos nas coisas prometidas, muitas vezes essas coisas se parecem totalmente impossíveis. Imagine só, onde já se viu que uma mulher que tem 90 anos de idade era capaz de dar à luz a um filho? Em que terra, sob quais circunstâncias, alguma coisa assim poderia ser feita? Mas a Bíblia diz que ela olhou além da promessa, e os seus pensamentos foram além das coisas prometidas, e os seus pensamentos estiveram fixados em Deus. Quando nós firmamos os nossos pensamentos, quando nós firmamos a nossa confiança no caráter de Deus, as impossibilidades não nos perturbam mais. Nós descansamos em paz, porque nós descansamos no caráter de Deus. A palavra do Senhor nos diz que ela descansou na imutabilidade do caráter daquele que não pode mentir. Quantas vezes a palavra do Senhor nos diz que aquele que não pode mentir fez a promessa. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa daquilo que falou. O poder que vem da fé, a força que vem da fé, a capacitação que vem da fé, produz em nós, irmãos, uma confiança inabalável no ser de Deus. Porque quando nós cremos em Deus, a fé vê o invisível. Quando nós confiamos no Senhor, a fé crê no impossível. Não é isso que Jesus diz? Não haverá impossíveis para o Senhor. Tudo é possível para aquele que crê. Olhar para Deus faz com que aquilo que é humanamente impossível se torne divinamente possível. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 4, versos 18 e 19, enquanto está tratando da fé de Abraão, fala uma coisa interessante sobre Abraão e consequentemente sobre Sara. Ele diz assim, que eles creram contra a esperança, sem enfraquecer na fé. A fé verdadeira realiza o impossível, não por causa de quem crê, mas por causa de quem fez a promessa. Porque nós nos lembramos que o caráter de Deus nos diz que Deus não pode mentir. William Barclay, comentarista da palavra do Senhor, diz uma coisa muito interessante, que a maioria das pessoas passa a maior parte da sua vida pondo ou colocando limitações ao poder de Deus. Tal coisa não pode, tal coisa jamais aconteceu,
não é possível. Eu me lembro daquela história da cura, né, do cego de nascença, quando as pessoas ficam assombradas com o que aconteceu e alguém diz assim: onde já se viu isso? Que um cego de nascença voltasse a ver. Onde já se viu isso? Nós passamos a maior parte da nossa vida estabelecendo limites, colocando limitações ao poder de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando a fé verdadeira se instala no nosso coração, ela nos dá o poder para aperfeiçoar a nossa fraqueza, de forma que as coisas que são humanamente impossíveis se tornam divinamente possíveis. Por causa da fidelidade, por causa do caráter de Deus. Nós não temos em nós mesmos, né, o poder ou a capacidade de frutificar na fé dessa forma. É por isso que a palavra do Senhor enfatiza a nós de que a fé nos concede um poder para vencer a nossa mortalidade. George Miller diz o seguinte: a fé não opera no reino do possível, porque não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé sempre começa onde o poder do homem termina. Essa é a frase atribuída a um dos homens que mais, né, são reconhecidos na história do cristianismo como alguém que viveu pela fé, alguém que sabia do que falava quando tratava da questão da vida de fé. Depois de ser um jovem rebelde, né, George Miller foi convertido ao Evangelho aos 20 e poucos anos de idade. Ele respondeu de forma obediente ao chamado de Deus e passou a viver agora uma vida de fé. E ele viveu, irmãos, uma vida de uma forma que o mundo não conseguia entender. A história nos diz que ele e a sua esposa venderam todas as posses terrenas, todos os bens terrenos que eles tinham, depois que foram convertidos ao Evangelho. E eles então abriram um orfanato e tomaram uma decisão de que eles viveriam literalmente pela fé, tornando as suas necessidades e as necessidades dos órfãos conhecidas apenas por Deus em oração. E eles frequentemente enfrentavam problemas que eram considerados problemas intransponíveis, mas que eram superados pela fé no poder de Deus. E há uma ilustração, uma história muito curiosa sobre George Miller. Diz que no ano de 1877, ele estava a bordo de um navio, né, que estava atracado no litoral do Canadá. E eles estavam ali por causa de um denso nevoeiro que já durava alguns dias. E o capitão do navio estava lá na ponte já há 24 horas, quando George Miller saiu para vê-lo. E ele disse que precisava estar, né, na província do Quebec, no sábado à tarde, para ministrar a palavra do Senhor, para fazer uma série de preleções. E o capitão disse assim: olha, isso é impossível de acontecer. E Miller então disse assim: muito bem, se o seu navio não pode me levar até o meu destino, eu quero dizer ao senhor que em mais de 50 anos eu nunca faltei a um compromisso. Se o seu navio não pode me levar ao meu destino, Deus vai encontrar outra forma de me levar ao meu compromisso. Nós vamos orar. E o capitão disse que pensou assim: de onde saiu esse doido? Você não sabe quão denso é esse nevoeiro? E Miller respondeu: meus olhos não estão postos na densidade do nevoeiro. Meus olhos estão postos no Deus vivo
que controla todas as circunstâncias da minha vida. E diz que aquele homem se ajoelhou lá onde estava e orou ao Senhor e disse assim: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sirvo ao Senhor, o Senhor sabe dos meus compromissos com a tua palavra. Aquilo que é impossível, o Senhor pode tornar possível pela intervenção do Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer. E diz que ele terminou a oração e o capitão disse assim: eu também quero orar. Ele disse assim: não ore, porque você não crê que Deus é capaz de fazer. Eu conheço esse Deus, eu tenho servido a esse Deus há mais de 50 anos, e esse Deus nunca me faltou, esse Deus nunca falhou na minha vida. Você quer saber que Deus é esse? Volte para o lugar que você estava, abra a porta e veja que o nevoeiro foi embora. E diz que o capitão voltou e viu que realmente, o nevoeiro havia se dissipado. O poder da oração de um homem de Deus que vive pela fé. Tudo na nossa vida põe limitações ao poder de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que a fé é verdadeira, Ela nos capacita a olhar além das promessas e confiar no caráter imutável, no caráter verdadeiro, no caráter fiel de quem fez a promessa e que não pode mentir. E a terceira e última marca da fé verdadeira, exemplificada na vida de Sara, é que a fé verdadeira recebe poder para esperar a vontade de Deus no tempo de Deus. Olha o verso de número 12. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. O escritor aos Hebreus diz assim: olha, daqueles velhos amortecidos vieram pela fé uma descendência numerosa. Mas o que ele está dizendo aqui de forma bem clara para nós é que Abraão e Sara não viveram tempo suficiente para obter o cumprimento pleno da promessa de Deus. Sara viu o nascimento de Isaac, mas ela não viu o casamento de seu filho. Abraão viu o casamento de Isaac, viu o nascimento dos netos, mas ele não viu uma multidão inumerável. Que é curioso como a fé nos capacita, a crer na vontade de Deus, a esperar pela vontade de Deus, mas sempre no tempo de Deus. Porque se as promessas de Deus, irmãos, se elas só servem para nós se nós cremos nela e se nós vivemos em função delas. A fé verdadeira recebe poder para esperar o cumprimento da vontade de Deus no tempo de Deus. É curioso que lá em Gênesis capítulo 17, alguns anos já se haviam passado, daquela promessa de Deus, e um dia Deus apareceu novamente a Abraão, reforçou a promessa do filho, da terra e de tudo aquilo que ele havia feito a Abraão e a Sara, e ele diz assim: como marca, eu vou mudar o nome de vocês. Você não vai mais se chamar Abrão, pai exaltado, mas você vai se chamar Abraão, que é pai de uma multidão. Eu fico imaginando aqui
O dia seguinte que Deus apareceu a Abraão, quando Abraão reuniu a sua tenda, né, e disse para o povo: de hoje em diante, meu nome não é mais Abrão, pai exaltado, mas meu nome é Abraão, pai de uma multidão. Deve ter muita gente que riu de Abraão, porque como é que o sujeito pode ser pai de uma multidão se ele não é pai de ninguém? Como é que ele pode ser pai de uma multidão se ele não tem nenhum? A fé nos capacita a esperar a vontade de Deus no tempo de Deus, porque não pode ser de outra forma. E olha que Sara aprendeu isso de forma muito difícil, porque antes da mudança dos nomes, nós temos em Gênesis 16 um capítulo muito triste da história da família da fé, né? Depois que Deus fez a promessa, Sara resolveu dar uma ajuda para Deus, né? E ela trouxe para sua casa, para a cama do seu marido, uma escrava para ser concubina, e aquilo só trouxe desordem, só trouxe confusão. Sabe por quê? Porque não é possível receber as promessas de Deus sem esperar por Deus, sem esperar pelo tempo de Deus e pela ação da vontade de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos alcançar as promessas de Deus fora da vontade de Deus e fora do tempo de Deus. Mas essa é a nossa tentação constante, irmãos. Nós somos em todo tempo tentados a buscar as promessas fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus. E a palavra de Deus nos diz que a fé precisa esperar no Senhor para receber a promessa. Porque a espera, ainda que seja difícil, é o sinal de um coração sábio, de um coração maduro. A Bíblia exalta a espera confiante. Nós começamos o nosso culto aqui lendo o Salmo 40, onde Davi diz assim: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu, e Ele se inclinou para mim. Esperar pelo Senhor é difícil, mas é um sinal de um coração sábio, de uma fé madura. Nós precisamos nos lembrar disso enquanto nós cremos nas promessas de Deus, enquanto lidamos com a palavra do Senhor. Charles Spurgeon disse que para Deus o tempo não é nada, e que para nós o tempo não deveria também ser nada, porque vale a pena esperar por Deus, mas só é possível esperar por Deus em obediência como um servo. Só é possível esperar em Deus com esperança como um herdeiro. Só é possível esperar em Deus com expectativa como um crente. Quando nós cremos no caráter de Deus, a nossa fé é alimentada, ela é fortalecida para esperar a vontade de Deus e o tempo de Deus. Sara não se desesperou com a fragilidade pessoal, mas ela retirou força do Senhor para esperar o cumprimento da vontade de Deus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo a nós é que nem o tempo, nem a morte podem invalidar as promessas de Deus na vida do seu povo. O tempo dele chega, a vontade dele se cumpre. Nós deveríamos considerar essas coisas, irmãos, quando nós oramos pelos nossos, quando nós oramos pela nossa casa, pela nossa família, pelas coisas que devem acontecer conosco. Porque é possível que nós não vejamos a resposta do Senhor no nosso tempo, mas isso não significa que a vontade de Deus não se cumprirá
e que as promessas do Senhor não chegarão no tempo de Deus, nas nossas vidas e na vida dos nossos. Há um exemplo muito precioso nas Escrituras, e eu queria terminar a minha palavra lendo esse texto com você. Gênesis capítulo 50. O último texto do livro de Gênesis, a partir do verso de número 22, fala sobre a morte de José. Diz assim um escritor sagrado: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Esse para mim é um texto maravilhoso, porque a última vontade desse patriarca, desse herói da fé, foi justamente dizer isso, dizer assim: eu vou morrer, gente, mas não se esqueçam, Deus vos visitará. E quando isso acontecer, vocês me prometam que vocês vão levar os meus ossos para a terra da promessa. É curioso isso, porque José tinha ganhado, né, a condição, o status de ter um túmulo à semelhança dos túmulos egípcios. Nós todos conhecemos, né, a suntuosidade, a grandeza da história do Egito no sepultamento dos seus personagens, né, principais. Ele podia ter direito a uma pirâmide. A Bíblia diz assim que ele falou assim: não, vocês vão deixar o meu caixão, lembrando vocês que quando Deus vos visitar, vocês vão me levar para a terra da promessa. Meu lugar não é aqui. E eu fico pensando, irmãos, quantos séculos se passaram da escravidão do povo de Deus no Egito, né? Foram alguns séculos, porque não foi imediatamente depois da morte de José que Deus mandou Moisés. E aquele caixão estava lá, lembrando o povo do Senhor do tempo de Deus e da vontade de Deus que chegaria. Se você ler o livro de Êxodo, na saída do povo do Egito, a Bíblia diz que Moisés não se esqueceu da promessa do Senhor na vida de José. O caixão dele foi levado para a terra da promessa, porque lá era o seu lugar. Nós morremos, mas as promessas de Deus jamais morrem. Nós passamos, mas o tempo de Deus se cumprirá nas nossas vidas e na vida dos nossos, conforme a vontade dele e não a nossa. A fé verdadeira nos capacita a esperar pela vontade do Senhor no tempo do Senhor. A fé verdadeira nos dá poder, irmãos, para olharmos além das promessas, para olharmos para aquele que é fiel, para aquele que é verdadeiro, para quem fez a promessa e não pode mentir. A fé verdadeira nos capacita a elevar os nossos olhos além das circunstâncias, para que as nossas dúvidas sejam vencidas, para que nós sejamos aperfeiçoados, amadurecidos em confiar no Senhor. Essas são marcas que o escritor aos Hebreus nos diz que devem estar presentes na vida de todos os crentes. Não é só na vida de Abraão e de Sara, mas na nossa também. Como é que nós lidamos com as promessas do Senhor, com o tempo do Senhor, com a vontade de Deus? Como é que nós olhamos para aquele que é fiel e verdadeiro?
Como é que, né, vencemos as nossas dificuldades, as nossas dúvidas?